Boa noite a todos. Realmente é uma alegria poder estar aqui, na sexta-feira com vocês, nesse dia a qual a gente trabalhou por tantos anos à frente do trabalho, e eu só tenho que corrigir o Alan num detalhe. Na verdade, eu não deixei o trabalho, a gente precisou trocar. Eu estou todas as sextas-feiras na sala aqui ao lado, no nosso grupo de estudo, então a gente só trocou, mas eu continuo vindo a casa às sextas-feiras, e quando vocês vão embora, sempre a gente tem uma oportunidade de dar um abraço, Quando vocês saem, eu também já finalizei nesse tempo aí o meu estudo. Gente, hoje eu trouxe um desafio para nós, tá? Não é só meu desafio, não. Falar um pouquinho de Paulo de Tarso. Vocês já ouviram falar de Paulo de Tarso? A gente conhece muito ele através desse livro, Paulo e Estevão. Quem aqui já leu esse livro? Só para a gente ter uma ideia. Só Dani? Realmente é um ato de muita coragem, a leitura deste livro. É um desafio, essa leitura, pelo tamanho. A gente depois não quer, como todo romance, a gente começa e ele prende a nossa atenção e a gente não quer parar de ler, mas concorda que a gente tem que ficar aí um certo tempo. O que a gente já ouviu falar de Paulo de Tarso? Isso é muito importante. Será que a gente já ouviu falar de Paulo de Tarso naquela famosa passagem onde ele se transforma, onde, na verdade, Saulo está ali no caminho de Damasco e se encontra, então, ou melhor, Jesus vem até ele e ali trava um diálogo. Será que é isso que a gente conhece de Paulo de Tarso? Sim ou não, gente? Nem isso? Nem isso? Ixi, então agora ficou bem mais complicado, Porque acho que não vai dar tempo, da gente fazer um resuminho, vai? Então, é um livro que, assim, conforme a gente vai lendo, relendo, a gente vai descobrindo muito da doutrina aí. É legal ler romance? É legal. Para o início de um estudo, quando você não sabe muito o que é a doutrina, é legal. Mas não dá para ficar só nos romances. Porque a doutrina, o que ela nos traz de riqueza, é exatamente a capacidade de a gente usar muito de raciocínio, de lógica. E quando a gente estuda as obras básicas, a gente vê essa lógica. Então, é importante a gente ter esse conhecimento direto na fonte. E aí, sim, quando a gente tem essa maturidade de raciocínio e você vai para um romance, ou você vai para um atendimento fraterno, ou você vai fazer o uso de uma palavra, como a gente está fazendo aqui agora, você acaba tendo um pensamento que acaba tendo uma compreensão além daquilo que nós estamos habituados a ouvir e a sentir normalmente. Por quê? A nossa educação ainda é uma educação voltada para o materialismo, aonde nós encaminhamos desde pequenos nossos filhos para as escolas, não somente porque nós acreditamos que eles vão ter conhecimentos, mas para eles poderem se destacar numa profissão que eles forem escolher, para ter um futuro melhor. Mas tudo aí tendo como referência o quê? O financeiro. É ou não é? Então nós ainda temos essa educação que o nosso pensamento e o nosso sentimento fique impregnado desses valores.
E quando a gente vai, então, estudar a doutrina, muitas vezes a gente não tem dificuldade na doutrina em si, mas tem dificuldade porque dentro de nós os valores são outros. Vocês concordam com isso? Tá dando para acompanhar a linha de raciocínio que eu estou desenvolvendo com vocês? E para Paulo, né, ou melhor, para Saulo, também isso não foi diferente. Ele foi educado, ele era um grande atleta, estudioso, doutor, conhecedor de leis, conhecedor inclusive das leis morais, conhecedor do judaísmo, formado ali nos princípios de Moisés. Então, ele também não era diferente da gente. A única diferença é o tempo aí, né? Que ele conseguiu dar uma melhorada na vida dele, quase na mesma época que Jesus. Nós estamos há mais de 2000 anos depois, né? Da vinda de Jesus e ainda estamos aqui, né? No samba do crioulo doido, né? Assim que falam. É assim que a gente ainda está dançando conforme a vida está nos proporcionando, né? Aí eu separei para vocês alguns trechinhos do livro, mas não se preocupe porque são bem poucos, tá? Olha só, eu separei, acho que até imaginando, porque quem já assistiu essa palestra no domingo vai ver que não tem nada a ver com a palestra que a gente deu, porque cada vez que a gente trabalha um tema, a gente durante a semana estuda alguma coisa, ou faz alguma reflexão, ou acontece alguma coisa, muda todo o conteúdo da palestra, né? Porque a gente já é outra, não dá para repetir. Olha lá. Então, nós vamos fazer na abertura desse livro, quem está fazendo uma reflexão aqui é Emmanuel, através de Chico. Então, esse livro é uma psicografia de Emmanuel, é um romance de Emmanuel, através da psicografia de Chico. E logo na introdução ele coloca: nosso melhor e mais sincero desejo, ele, Emmanuel, que está escrevendo, é recordar as lutas e os ásperos testemunhos de um coração extraordinário, que se levantou das lutas humanas para seguir os passos do Mestre num esforço incessante. Aí ele coloca: em toda parte há tendências à ociosidade do espírito e manifestações de menor esforço, preferindo as dominações e regalos de ordem material. Muita gente dirá que desconhece a própria tarefa, que é insciente a tal respeito, mas nós poderemos responder que, além da ignorância, há desatenção e muito capricho pernicioso. Então, Emmanuel está nos trazendo um puxãozinho de orelha, porque muitas vezes nós alegamos ignorância, alegamos não ter conhecimento, e esses espíritos que já passaram pelos mesmos esforços que a gente tem passado, eles estão nos puxando a orelha dizendo que é tão pouco a nossa ignorância. Muitos de nós estão preferindo ficar nessa situação de ignorância ou de maldade, tá? A figura de Paulo avulta muito mais aos nossos olhos. É que ele ouviu, negou-se a si mesmo, arrependeu-se, tomou a cruz e seguiu Cristo até o fim das suas tarefas materiais. Entre perseguições, enfermidades, zombarias, desilusões, disserções, pedradas, açoites, Paulo de Tarso foi um homem intrépido e sincero, caminhando entre as sombras do mundo ao encontro do Mestre que se fizera ouvir nas encruzilhadas da vida. Nas encruzilhadas porque foi ali naquele momento de entrada, né, na cidade de Damasco, que ele então faz esse primeiro contato com a figura de Jesus, que o chama, o faz um convite. Lembrando que aqui a gente está fazendo uma reflexão de Paulo, mas é uma reflexão que cabe à intimidade de cada um de nós, porque nós somos convidados diariamente ao trabalho,
ao esforço, à reforma íntima. E aí, então, nesse momento, Saulo então pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Esse é conhecido, não é? É uma famosa frase que a gente ouve muitos palestrantes falarem sobre essa passagem tão significativa, né? Demonstrando-lhe para o exame do quanto nos compete em trabalho próprio a fim do encontro de Jesus. Esse é o nosso objetivo. A vida de ambos, porque aqui Emmanuel coloca que Paulo de Tarso, sem Estevão, não seria nada. O livro chama Paulo e Estevão, né? Eu não sei se vocês conhecem a trajetória, mas Paulo de Tarso, por ele ser esse grande doutor, conhecedor das leis e estudioso, grande atleta, ele esperava que as outras pessoas fossem ter o mesmo estilo de vida que ele. Então lutava, forçando que as pessoas entendessem a vida assim como ele entendia. Qual foi a grande dificuldade de Paulo de Tarso? A chegada de um mestre, a chegada de um nazareno, a chegada de um homem muito simples que vinha trazer a boa nova em nome do reino do céu, em nome de um Deus que trazia uma lei de amor, que trazia uma lei de fraternidade, de igualdade entre os homens, da liberdade de escolha. Peraí, não tem nada a ver com a lei de Moisés. E isso foi um choque para muitos que conviveram com Jesus. Por quê? Eles já tinham as suas crenças, eles tinham a sua formação religiosa. Como é que eu ia entender agora esse novo paradigma que me exigia reflexões e mudanças de pensamento, de crenças, de sentimentos, e esperava de mim comportamentos diferentes? Não dava certo. Ele começou a perseguir. E ele perseguiu como Emmanuel coloca aqui nesse mesmo livro, ele coloca que Emmanuel é o fermento do cristianismo primitivo. Ou seja, se você persegue e tira aquele que é o fermento, o que vai acontecer com a nossa receita? Vai ser comprometida, né? E Paulo persegue então Estevão. Persegue a tal ponto que no determinado momento pede então para que é tirada a vida de Estevão. E Estevão, muito amoroso, já sabendo da sua tarefa, da sua parceria, da sua missão, ele continua no plano espiritual, sendo então um guia na vida de Paulo. Por isso que Emmanuel, logo na introdução, coloca: Paulo não seria nada sem Estevão. E ele continua colocando: a vida de ambos está entrelaçada com misteriosa beleza. Confirmar a necessidade e a universalidade da lei de cooperação. Então, nessa introdução tem algumas palavras que são muito chave, né, para nós da doutrina. Quando a gente pensa, qual é o nosso objetivo? Né? Qual é o meu objetivo reencarnatório? Por que eu reencarno? A doutrina vem nos dizendo da onde é que a gente veio, para onde a gente vai e o que a gente está fazendo aqui. E que existem leis que regem esse universo. E uma delas, Emmanuel coloca aqui na introdução, a lei de cooperação. Precisamos cooperar um com o outro e juntos para manter a harmonia do universo, que é o que ele coloca mais para frente, dizendo da importância da harmonização. Harmonização é uma palavra bonita, né? Porque ela está ali, ó, harmonia, ação. Que as nossas ações sejam harmoniosas. Temos essa tarefa. Aliás, é um dever. Um dever
que nós não estamos cumprindo nessa virada de século. Com a chegada da nova era, já que nós estamos passando por um momento aí de transição, com essa chegada de novos espíritos, como está lá na Gênese, haverá o entrechoque com os homens velhos, assim como teve nessa época, entre os homens, assim como Paulo de Tarso, com a chegada de Jesus. Com a chegada do Espiritismo, mudou-se muitas coisas, porque o planeta está evoluindo. Então, esse entrechoque é natural que aconteça, mas cada um de nós precisa acolher essas diferenças de necessidades e aprendermos a respeitar e, por dever cristão, manter a harmonia. A gente tem feito isso? Não. Não, porque quando a gente está dentro de uma sala, quando a gente chega num salão, quando a gente está na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, o que os nossos ouvidos têm ouvido das conversas das pessoas que convivem conosco? São conversas de alguém que tem esperança, que acredita em algo maior que o nosso presidente, que os nossos governadores. Ou são conversas pessimistas, que temem o futuro, que não acreditam mais em nada. Estamos cumprindo com a harmonia, com o nosso dever de manter uma vibração? Eu falei das conversas que a gente ouve, mas e das nossas inquietações íntimas, que essas são as mais barulhentas, que cada um traz na sua intimidade e faz um barulho de tal forma que a gente se agita. E nesse momento que a gente se agita, nós também não estamos colaborando com a harmonia do universo. Será que a gente vai conseguir sair da introdução? Olha lá. O exemplo do grande convertido se faz mais claro em nossos corações, a fim de que cada discípulo possa entender quanto lhe compete trabalhar e sofrer por amor a Jesus. Então, quando nós estamos diante desse convertido, de alguém, como Emmanuel colocou ali atrás, alguém que venceu as lutas humanas e atingiu os princípios espirituais, há uma conversão de valores, de posicionamento de vida. Emmanuel termina dizendo que compete a cada um de nós trabalhar e sofrer, em algum momento, com o próprio exemplo de sacrifício que nós tivemos de Jesus. Ele deixou para a gente o legado de que aqui tudo seria flores, risos e facilidade, ou que nós teríamos que ter trabalho, esforços, confiança no Pai, fidelidade, perseverança e transformação. O que é que Jesus nos deixou? Então nós precisamos compreender que nós não estamos aqui a passeio. A gente perde muito tempo do nosso dia se preocupando com o trabalho. Tudo bem, o trabalho ele é útil para o nosso desenvolvimento intelectual, nós precisamos de um salário no final do mês. Mas o tempo que eu estou trabalhando, eu estou me desenvolvendo? Quando eu tenho dinheiro no final do mês, onde que é que eu estou aplicando? Em cada vez eu ter mais coisas ou facilitando para que as coisas que eu tenho, eu me torne uma pessoa melhor?
São pontos de vista que fazem total diferença. Faz ou não faz, gente? Faz. E acho que o grande desafio não é a gente só conhecer a doutrina. Porque nós atingimos agora, em 2018, nós que eu digo é a nossa humanidade, um momento onde a nossa capacidade intelectual já chega a ser invejável. Mas a nossa inteligência precisa ser uma inteligência moralizada. Por isso que quando a gente pega o Livro dos Espíritos, qualquer obra da doutrina, o tempo todo ela gira em torno da nossa moral, do nosso crescimento moral. O que é que eu estou fazendo com o ser inteligente, pensante que eu sou? Porque eu tenho liberdade de escolha. Mas ainda nós não despertamos para o outro lado que mas eu também sou responsável. E é disso que eu fiz um recorte para vocês de Paulo de Tarso. Porque o que acontece com Paulo de Tarso? Ele perseguiu, ele matou, ele exigia, né? O Alan gosta de usar a palavra assim, orgulhoso. Até que a vida mostra para ele que tudo isso é um nada perante os nossos compromissos. E aí ele se encontra com Jesus, lógico que ele fica cego, o tempo todo é muito sofrido tudo o que ele passa. Mas eu acho interessante porque muitas vezes a gente fala aqui na Casa Espírita das nossas dores, o que significa muitas vezes uma aflição que nos visita, mas não adianta a gente falar. Porque a hora que a gente vai ler, se a gente compreender essa leitura, nós vamos entender que tudo que nos chega enquanto consequência das nossas próprias escolhas erradas, são consequências que vêm para nos provocar uma mudança de rota. Por isso que a gente, quando vai falar de Paulo de Tarso, a gente fala sempre do convertido, porque é preciso uma conversão nas nossas vidas, porque é na conversão que a gente muda a direção, muda o ponto de vista, muda a maneira de viver a vida que temos vivido. Faz sentido? Então, uma perguntinha. Onde é que está a nossa dificuldade? O que vocês acham? Falta de vontade. Que mais? Moral. Falta moral. Quando a gente faz uma pergunta e nós somos tocados por uma resposta, seja ela qual for, porque cada um deve ter pensado numa, né? Essa resposta, ela já nos diz a nosso respeito o que é que nós precisamos converter e modificar na gente. E foi isso que Paulo de Tarso aprendeu. Porque diante da sua dor, do seu sofrimento, de todas as vezes que ele era perseguido, discriminado, ridicularizado, todo mundo fechando as portas para ele, porque ele matou muito em nome da sua doutrina. Ele fez muitos sofredores. E quando ele se converte, vocês acham que as pessoas iam ficar ao lado dele? Iam acreditar no que ele estava falando? Não, não é isso que acontece com a gente. Quando a gente erra, como é que fica o nosso retorno perante aquele que nós ofendemos? Ou perante aquela situação que nós adulteramos? Como que a gente fica? Nós temos bom ânimo? Coragem? Ou ficamos envergonhados?
Eu acho que, ultimamente, assim, quando eu me preparo para falar ou para estar com as pessoas falando da doutrina, eu acho que esse é o nosso maior desafio. Buscar fazer com que as pessoas acolham na sua intimidade que não basta a gente saber, que é preciso a gente lançar mão de uma coragem íntima que nos faz modificar. Porque senão nós não vamos estar exercendo o lado mais humano que Deus nos colocou quando Ele nos criou, porque nós somos animais, como todos os outros na sua criação. Mas nós somos animais diferenciados, porque somos capazes de pensar, de decidir, de fazer escolhas. E isso é gostoso, porque a gente vai ficando leve, né? Não dá uma sensação de empoderamento, mas aí quando vem o mais dói. Somos responsáveis por tudo que escolhemos, fazemos, decidimos. E é isso que está difícil de nós compreendermos. Onde é que está a nossa responsabilidade? Quando é que eu vou olhar para a minha intimidade, para as minhas necessidades e não para a do outro? E aí, quando Paulo de Tarso já estava cansado de tanto ser perseguido, de não conseguir ser ouvido. Imagina, ele que era destaque, um grande atleta, vivia agora entre os homens na figura de um mendigo, na figura de alguém que já estava envelhecendo de tanto ficar ao sol. Essa é a história e a trajetória desse nosso grande irmão. Paulo de Tarso, então, tem a coragem, porque várias vezes ele retorna a Jerusalém, que foi onde ele mais perseguiu Jesus e todos que o seguiam. E nessa volta que ele vai à casa do caminho, ele trava um diálogo com Simão Pedro. Simão Pedro, que já estava com mais maturidade, agora já entendendo que era ser um discípulo de Jesus, atendendo os aflitos, os necessitados de todas as ordens, nessa casa do caminho. E Paulo de Tarso ficou impressionado de ver a maturidade espiritual desse irmão, que era um simples pescador. Já um senhor, quando Jesus o convida a ser seu discípulo. E Paulo se encanta com a serenidade de Simão Pedro. A mesma serenidade que ele via em Estevão, que estava sendo apedrejado, morto, cuspido e contemplava o alto. Sereno, sem se alterar, porque era fiel e confiava no Pai. Imagina isso para Paulo. Imagina isso para nós. A gente não fica incomodado quando a gente fica diante de alguém que tem já adquirido aquelas virtudes que nós estamos lutando tanto na nossa intimidade para adquirir. A gente não fica assim, nossa, um dia eu vou falar, né, como esse, um dia eu vou me comportar como aquele. Eu não sei vocês, eu estou falando por mim, né, às vezes eu pego o meu parâmetro e jogo como se vocês fossem assim, mas eu falo porque eu faço isso na minha vida. E nesse momento, Paulo de Tarso então diz para Simão Pedro: necessito entrar numa nova fase ativa de trabalho com que possa desfazer meu passado culposo. É verdade que fiz todo mal à igreja de Jesus em Jerusalém, mas se a misericórdia de Jesus dilatar minha permanência no mundo, empregarei o tempo em estender essa casa de amor e paz a outros lugares da terra. Simão Pedro ouve isso, mas não acolhe essa necessidade. E a gente, muitas vezes aqui dentro da casa, a gente vê muitos irmãos chegando com a mesma sede de Paulo de Tarso, querendo um trabalho ativo
mas sem preparo nenhum para assumir a responsabilidade de um trabalho. Porque o trabalho do Cristo pede seriedade, não para com o outro, mas para consigo primeiro. Se você ainda não desenvolveu a sua disciplina, se não acionou a sua vontade, se não desenvolveu a sua moralidade, cego que guia cego, nós vamos ter um mundo de cegueira. Compreendem? E foi nesse momento, então, que Simão Pedro convence Paulo a adiar essa sua vontade, essa sua fase dessa necessidade de um trabalho ativo precisaria passar por outras fases, porque se ele assim assumisse o trabalho principalmente da divulgação da doutrina de Jesus, ele seria perseguido. Ou melhor, continuaria sendo perseguido. E aí, tem uma passagem que eu também separei aqui para vocês. Não, acho que antes, quando ele coloca aqui, ó, eu quero trabalho para me desfazer do meu passado culposo. Me fez lembrar da parábola do filho pródigo. Vocês conhecem essa parábola? Essa parábola é aquele do filho mais novo que pede para o pai, né, toda a sua herança e sai. Paulo está nesse momento. Ele saiu, fez o que quis, ou melhor, ele se distanciou de Deus, do Pai, assim como o filho pródigo. Se distancia e toma as atitudes, tem ações que depois voltam para si com desgostos. Não foi assim que aconteceu com o filho pródigo? Aí, o que precisa acontecer com aquele que não aguenta mais? Primeiro passo, precisa se arrepender. Então aqui, nós estamos num momento em que Paulo está arrependido já de tudo que fez. Ele já está se esforçando na sua mudança íntima. Mas, lembra que eu disse que nós somos, eu disse não, né? A doutrina tem nos dito que nós somos livres para escolher, mas somos responsáveis pelas nossas escolhas. Se ele fez algo danoso ao outro, o que é que vai acontecer com ele? Ele vai sofrer as consequências dos atos danosos, na mesma proporção a qual ele cometeu. Então, primeiro ele se arrepende, depois ele precisa passar pela expiação dos seus erros, que é esse passado culposo que ele traz, que nós trazemos na nossa intimidade. Temos culpas e não deveríamos, porque hoje nós conhecemos qual é a lei, abertamente. Naquela época Paulo não tinha condições. Nós sabemos que estamos aqui dentro de sucessivas reencarnações. Por que ter culpa? Já está na hora de nós tirarmos a culpa da nossa vida e colocarmos na nossa intimidade o quê? Eu tenho oportunidades. E isso faz toda a diferença, porque muda a vibração como você vive a sua vida. Porque aquele que se culpa vive olhando para baixo. E aquele que vê como uma oportunidade tem na sua vida esperança, tem um norte, tem um objetivo. E se lança a atingir esse objetivo. Faz ou não faz diferença? E é nesse momento que Paulo de Tarso está. Ele está expiando as faltas cometidas. Se é na mesma proporção, quantos guspes ele vai ter que receber? Quantos xingos ele vai ter que receber? As nossas penas, elas duram, os nossos castigos duram o tempo em que nós desejarmos. Por quê? Quem pode dizer o porquê? Que o tempo somos nós que estipulamos e não Deus. Deus só permite que a lei se faça cumprir.
Então eu vou precisar expiar. Mas esse tempo de expiação, de aflição que eu tenho, depende só de mim. Por quê? Porque no momento em que eu decidir colocar na minha vida virtudes, esse amor movimenta muito mais rápido a minha cura dos males que eu cometi. Por isso que para nós espíritas, o perdão das ofensas é tão significativo. Porque no momento em que você perdoa, você já começa a ter uma movimentação em prol de acolher o outro, dizendo para ele que se você erra, ele também pode errar. Está tudo bem. Mas ele vai ter que reparar. É a lei. Faz sentido, gente? E quando Paulo de Tarso deixa Simão Pedro, ele vai andar ali por Jerusalém, e está escrito aqui, ó, visitou o templo, experimentando o contraste das emoções. Adoro essa palavra. Quando eu vi essa palavra contraste, para quem já foi lá para Sacramento, sabe do que eu estou falando, eu fiquei enlouquecida, porque a pedagogia do professor Eurípides Barçanufo fala muito do contraste. Então veja, ele, quando ele entra num lugar e provoca modificação, não foi isso que eu acabei de falar daquele tempo que a gente diminui? Quando eu começo a colocar aquele que é mais orgulhoso, eu começo a colocar a humildade. É um contraste. Eu começo a diminuir a energia do meu orgulho, porque eu estou colocando o que nele? Humildade. Eu estou me esforçando para isso. Compreendem? O nosso esforço, então, não é dizer assim, eu sou orgulhoso mesmo. Um dia eu vou melhorar, eu sei que isso é difícil. Quando a gente fala o tempo todo isso, os nossos ouvidos são os primeiros a estar ouvindo. Sabe o que acontece com as nossas células? Elas falam, tudo bem, eu sou orgulhosa. Eu também sou. Elas começam a brigar entre elas para saber quem que é mais orgulhosa ali dentro. E o nosso ser todo, então, é um poço de orgulho. Porque você decretou que assim você é. E que assim seja, amém, para todo sempre. Não dá. Nós precisamos reconhecer o poder que tem os nossos pensamentos. Porque tudo começa no pensamento. A fonte da nossa mudança está no pensamento. Quando Paulo deseja, o que é o desejo? O que é a vontade? É eu começar por algum lugar, eu preciso ter a vontade. E aí a gente acessa uma energia e a gente pode começar pelo pensamento. Depois, o outro caminho é despertar os sentimentos que já estão dentro da gente. Quando nós fomos criados, o que vem com a gente? Um chipzinho da nossa perfeição. Está aqui dentro, ó. Bem acoplado com cada um de nós. Cabe a cada um de nós fazer o quê? Crescer, florescer todos esses sentimentos. Daí é o esforço. Então, quando eu reconheço que o que me falta é vontade, é moral, é ser determinação, é diminuir o meu orgulho, eu pego o contraste, o antídoto disso que me falta. E começo a me encher disso. Aí eu mudo o foco. Né? Eu não vou olhar porque eu sou muito orgulhoso. Eu tenho um pouquinho de humildade. Mas é ela que eu tenho, quero fazer crescer. Então eu diminuo a minha atenção para tudo isso que eu já fui. E não fui provavelmente só nessa. Eu venho me construindo em outras reencarnações dessa maneira. Mas agora eu decidi que isso não cabe mais para mim. E quero fazer a conversão da direção. Eu quero converter os meus valores. E começo a me modificar. E foi assim que Paulo
começou a buscar uma modificação. Foi fácil para ele? Lógico que não. Quem lê o livro, tem horas que a gente chora, junto com ele aqui. Ele coloca assim, ó, a custo conseguiu dominar-se e retirou-se. Em plena via pública sentia-se assaltado por ideias escaldantes. Não seria melhor combater abertamente, pregar verdade sem consideração pelas máscaras religiosas que enchiam a cidade? A seus olhos, era justo refletir na guerra declarada dos erros. E se, ao contrário das ponderações de Pedro, assumisse em Jerusalém a chefia de um movimento mais vasto a favor do Nazareno? Paulo está se perguntando. Ele está preparado? Não, ele está ainda no momento que? Não parece que é um espírito de rebeldia? O que é o espírito rebelde? Eu não aceito nada que está sendo me colocado. Aí eu começo a fazer os meus projetos. E nós vamos chegar nessa rebeldia, nessa mudança também de vibração. Ó, não tivera coragem de perseguir os discípulos, quando dos doutores do Sinédrio eram todos complacentes? Por que não assumir agora a atitude da reparação, encabeçando o movimento em contrário? Veja que nesse momento ele quer trazer agora a responsabilidade de, olha, eu não tive coragem de perseguir, por que agora eu não vou ter coragem de lutar e mostrar a verdade? É quando Simão Pedro toca na sua intimidade dizendo assim, Jesus não fez nada à força. Ele não impôs a sua verdade a ninguém. Ele exemplificou. Então, nesse momento, eu fico imaginando que Paulo deve fazer um balanço se ele está ou não preparado. Sabe por quê? O que sempre o incomodou ele, que sempre teve um coração enérgico, foi a serenidade dos discípulos, que já tinham aceitado Jesus em suas vidas, seguido os seus passos e fazendo a vontade do Pai. Aí é outra ferida que nos toca. Porque o tempo todo a gente quer impor a dinâmica das nossas vidas, os nossos desejos e as nossas vontades. É ou não é? Não aceitando. Se a gente acabou de ler lá no começo do livro que há uma lei de harmonia que rege o universo, quem sou eu para querer colocar o que é que tem que ser feito? E eu falo isso para vocês com muita propriedade, porque essa é a Renata, que também busca dentro da sua intimidade mudanças de direção. E a gente sabe, como diz Caetano Veloso, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Né? Então a gente sabe sim das nossas conquistas, mas sabe também das dores que a gente precisa superar. E aí eu gostaria de ler para vocês o finalzinho. Vocês aguentam mais um pouquinho? Olha lá. Quando então Paulo de Tarso vai também, depois de tudo que ele tenta, ao último lugar que ele busca refúgio na sua intimidade é a casa do pai dele, do seu pai. E ele pede então para o pai acolher as suas necessidades materiais, espirituais, de mudanças. E o pai, é claro, como um bom judeu, ele não vai aceitar essas novas ideias. E tem aí eles travam entre eles um diálogo que ela até começa a dizer assim, ué, não foi esse Jesus que você pedia, não foi esse que você encontrou? Pede para ele. E aí, nesse momento, Paulo ali no seu pensamento, lembra de tudo que ele já viveu, do seu encontro com Jesus, e decide então abandonar novamente a casa do Pai, dizendo então que ele seguiria e não ali permaneceria. Né? Então,
eu acho que tem 2 movimentos bem significativos. O primeiro, que é o encontro com Simão Pedro, fazendo com que ele se veja diferente, possibilite uma mudança. E depois, quando ele se reencontra com o Pai, que vai ser um contraste de novo com todos os valores que ele mesmo foi educado e cresceu naquele âmbito, naquele ambiente. E que agora ele mesmo observa que aquilo não faz mais sentido em sua vida. E embora Jesus tivesse nos dito da importância de honrar pai e mãe, e isso até parece uma contradição quando a gente não entende a dimensão espiritual dos seus ensinos, ele também nos disse que haveria um momento em que nós sentiríamos necessidade de abandonar pai e mãe para segui-lo. Porque muitas vezes as pessoas que estão conosco não comungam mais com aqueles valores. Enquanto você está, não é que você se tornou pessoa perfeita, mas você já vislumbra outras coisas para a sua vida e as pessoas ao seu redor estão buscando outros valores. Por isso a importância do diálogo constante para que haja essa maturidade. E eu sempre falo aqui para vocês que já me conhecem, eu falo sempre para o Alan isso: Alan, corre, porque depois que a gente desencarnar, ó, eu vou. E você vai ficar onde? Sempre falo isso para ele. Então a gente tem que ter esse papo, porque se você quer ir junto comigo, você precisa crescer, corre aí. Né? Vocês dão risada porque vocês não sabem o que é ele lá em casa. Vocês não sabem. Né, Lã? E Paulo de Tarso, então, fica muito perturbado. E tem uma cena belíssima que, nessa perturbação, Paulo tinha uma noiva que também acabou adoecendo, muito nova, e veio a falecer. E ele só descobre, né, num dia inoportuno, quem era o irmão da sua noiva, no dia em que ele mesmo pediu para matar, que ele nada mais é que Estevão. E Estevão e Abigail, então, morrem muito novos, e eles tiveram uma mãe, olha a importância da família como a primeira referência religiosa, que cantava, que ensinava e que vivenciava uma verdade que tornava esses 2 irmãos seres muito especiais. E Abigail não aguenta de tantas tristezas, tantos afastamentos, e também morre, e Estevão é apedrejado, né? Paulo mata Estevão, que vem depois a saber que era o seu cunhado, que ele iria conhecer ainda. E Paulo, nesse movimento espiritual intenso a qual ele se encontrava, porque não é só importante a gente se arrepender e expiar, é importante reparar. E esse momento do livro é uma oportunidade de Paulo começar o seu trabalho de reparação, o trabalho de ação no bem, no belo, em tudo que é aquilo que faz bem para o outro e que é bom para a sua vida. E ele aqui é um momento marcante, porque todos nós que entramos no momento dessa transformação, sabe qual são as perguntas que nos chegam? Mas como que eu faço isso? Como que eu converso? Como que eu coloco? É ou não é? E com Paulo não foi diferente. Porque Paulo se pegou numa perturbação e ele não sabe se era em sono ou se era um fenômeno mediúnico. O fato é que ele estava diante de Estevão e Abigail. Lindos, joviais, com roupas que brilhavam, serenos e acolhendo a sua intimidade que se encontrava tão perturbada. E eles então colocam assim: levanta-te, Saulo. Olha a palavra de ordem, aquela palavra que nos tira daquela situação de acomodação,
de reclamação, de pensamentos perturbados que a gente se deixa levar. E aí Abigail pergunta: que é isso? Choras? Estaria desalentado quanto à tarefa que apenas começa? Saulo, não te detenhas no passado. Quem haverá no mundo isento de erros? Só Jesus assim o foi. Mesmo ele recebendo essas palavras carinhosas, ele entra numa confusão. Ele começa a voltar para o passado. Olha o que faz a consciência culposa. Consciência de culpa faz você ficar ancorado no seu passado. Quem está ancorado pode navegar? Está preso, né? Então nós precisamos nos livrar dessa culpa. E ele começa a lembrar da noiva, dos filhos que eles sonhavam juntos, do apedrejamento de Estevão, e eles tentam tirar ele dessa vibração. Com muito custo, com muita serenidade, eles conseguem. Quando assim eles saem, veja as perguntas que Paulo fazia. Que fazer doravante para triunfar? Como completar as noções sagradas que lhe competia exemplificar praticamente sem anotação de sacrifícios? E aí Abigail responde: Saulo, para a certeza da vitória no escabroso caminho, lembra-te de que é preciso dar. Jesus deu ao mundo quanto possuía, e, acima de tudo, deu-nos a compreensão intuitiva das nossas fraquezas, para tolerarmos as misérias humanas. Ela o acolhe e ele novamente faz uma pergunta: que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Quantas vezes essa pergunta nos toca na nossa intimidade? Como eu compreender os desígnios do Cristo? O que é que Ele espera de cada um de nós? E Abigail espontaneamente responde: ama. E ele continua: como fazer para que a alma alcançasse tão elevada expressão de esforço com Jesus Cristo? E Abigail então esclarece: trabalha. Que providências adotar contra o desânimo destruidor? Porque aí já deu desânimo, né? Pediu para amar, pediu para trabalhar, gente, peraí, vamos esperar, esse negócio aí, não é? Já dá um desânimo, que destrói as nossas fibras de esperança. Aí Abigail coloca: espera. A gente não espera. A gente mal começa o trabalho, não é o que acabou de dizer, que ele estava começando o trabalho, e ele já quer resultado. Num processo de autoeducação, o tempo é fator importantíssimo. Ou nós acreditamos que nessa encarnação, só porque eu tomei consciência de que eu posso me tornar um ser perfeito, eu vou me tornar? Claro que não. Então vai levar tempo. Vou precisar de um tempo. Então espera as coisas se ajeitarem, espere as coisas se encaixarem, espera a vontade do Pai. E aí ele começa: peraí, eu espero, eu tenho que trabalhar, eu tenho que me esforçar. Como agir no âmbito de forças tão heterogêneas? Que eram as pessoas, era o público que ele ia ter que enfrentar. Como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Abigail, então, lhe pegando nas mãos, lhe diz: perdoa. Esse é um lema que ficou gravado, né, quando nós espíritas ouvimos falar qual era o lema de Abigail. O lema é: ama, trabalha, espera e perdoa. Daqui para frente, há uma mudança vibratória em Paulo. Paulo, então, começa a se sentir tocado no seu espírito
pela serenidade. Porque quando a gente espera, quando a gente aguarda, sem ter aquele movimento de que eu é que preciso, mas eu quero, eu gostaria, eu preciso, eu me agito. Eu saio do padrão daquele que confia, daquele que entrega, daquele que vive sereno. E Paulo foi tocado nesse momento que Abigail fala, dá esse código de conduta para ele é tocado. E ele coloca assim, o amor, o trabalho, a esperança, o perdão. Nesse passo saberia tolerar a ignorância ou a fraqueza alheias. Ergueu-se encorajado como nunca. A coragem é uma aquisição que nós precisamos despertar em nós. Ela não vem do nada. Então esse encorajamento, essa vontade, esse bom ânimo, ele vem com uma maturidade. Veja que se é primeiro preciso arrependimento, expiação, eu não vou para a reparação e para a felicidade pulando etapas, vou? Não vou. Se a sua vida hoje te traz muitas dificuldades, muitas dúvidas, entenda que foi assim que você deixou todas as pessoas que convivem com você no passado. E que agora você é responsável para o contraste. Você que foi muito orgulhoso, que humilhou, que ofendeu, que machucou, está aqui agora para ser o ofendido, para ser o machucado, para colocar à sua prova tudo aquilo que você fez. Essa é a metodologia. Está aqui, Está lá no Código Penal das Vidas Futuras. No céu e inferno, está lá na Gênese, está em toda a obra básica. Basta a gente ter o entendimento, um debruçar sobre tudo isso e compreender essas palavras, fazendo isso refletir como fez em Paulo. Olha, depois de muito refletir, decidiu adquirir então um tear. Seria o recomeço da luta, a fim de consolidar as novas disposições interiores. Julgou útil exercer em Tarso, porque ele era Paulo de Tarso, o mister de Tecelão, visto que ali, na terra do seu berço, se ostentara como intelectual de valor e como aplaudido atleta. Ele faz a conversão. Agora ele entende que é preciso, dentro em pouco, era reconhecido pelos seus conterrâneos como humilde tapeceiro. Assim, durante 3 anos, o solitário tecelão das vizinhanças de Tauro exemplificou a humildade e o trabalho, esperando devotadamente que Jesus o convocasse ao testemunho. Humildade, ele precisou o contraste daquele que era o orgulhoso. Como que ele fez isso? Ficou lá olhando, eu preciso ser humilde. Nossa, esse negócio eu não posso. É assim que a gente muda? Não. A gente muda pondo em movimento a nossa energia, pondo em ação, modificando, convertendo direção, convertendo o nosso foco, convertendo os nossos objetivos, compreendendo o que estamos fazendo aqui. E isso nós fazemos, embora de forma individual, nós aprendemos e desenvolvemos no coletivo, uns com os outros. E assim Jesus espera que nós amamos uns aos outros como Ele amou a cada um de nós quando Ele esteve aqui conosco. Então é isso que a gente queria estar trazendo para vocês, essas reflexões do que é o nosso esforço, a nossa perseverança, a nossa espera, o nosso trabalho
nessa conversão que cada um de nós vai precisar fazer. Sermos do mundo, mas vencermos o mundo, né? O bom é que eu não falei nem metade. Aí a próxima vez que eu for convidado, eu continuo o restante dos estudos. Tá? Dúvidas? Se você tiver alguma dúvida, a gente pode conversar depois lá embaixo para não atrapalhar o andamento do trabalho que se segue após a palestra, que é o trabalho do passe. Tá bom? Fiquem à vontade. Se não tiver dúvida, se não tiver o que perguntar, pode vir dar um abraço. Só isso já está bom, né? Como o Alain pediu para que eu também encerrasse, eu faço um convite a todos vocês, que nós vamos encerrar primeiro ouvindo uma música, tá? Uma música que, como ela é uma música mediúnica, tanto a letra quanto a melodia, ela provoca uma mudança de vibração na nossa alma. Então a gente vai ouvir e, acolhendo a letra que a gente consegue entender, fazendo com que o nosso espírito se convença dessas verdades e nos enche de ânimo para as nossas lutas diárias. Aqui a gente se encontra formalmente na casa do Pai, que nos reabastece, nos ilumina, né? Mas é na luta diária, principalmente dentro dos nossos lares, que estão os nossos maiores desafios. Então é ali, na nossa luta informal do nosso dia a dia, é que a gente precisa fazer uso de toda a aprendizagem aqui desenvolvida. Para isso, a gente precisa estar abastecido. E a espiritualidade amiga, com certeza, vai favorecer primeiro aqueles irmãos que mais se colocarem à disposição de receber as bênçãos que vêm do alto. Esse influxo divino que cai sobre cada um de nós, renovando todo o nosso ser, é o exercício do alto passe. Vai fechando os seus olhos físicos, permitindo abrir então os seus olhos da alma, ampliando a sua consciência, iluminando todo o seu ser. E assim você acompanha